Boa noite a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês em mais um GC Online. Nós queremos nessa noite poder edificar a sua vida, sermos edificados também. Eu quero que neste tempo nós possamos levantar o nome de Jesus e exaltá-lo por aquilo que Ele é e representa para nós. Então aí no seu lugar, na sua casa mesmo, onde você estiver nos ouvindo, que Deus possa alcançar o seu coração, constranger a sua vida, no momento em que nós estivermos aqui falando acerca das coisas do reino. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus? Pai, nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, o teu governo sobre nós, Deus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, toma o teu lugar nas nossas vidas. Transforma-nos, Deus. Toda a glória pertence a Ti, toda a honra pertence a Ti. Abençoe, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã que está participando com a gente, Pai, de mais um GC Online. Alcança, Pai, os nossos ouvintes, Deus. Alcança a cada pessoa que ouvir, Pai, este tempo de GC. Que o Senhor mesmo, Pai, possa transformar os nossos corações. Que a cada canção cantada, Pai, que na palavra pregada, Pai, que na conversa que vamos ter aqui, Pai, nós possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Transforma-nos, Deus. Transforma-nos, Deus. Que o Teu Espírito nesta noite fale aos nossos corações, transformando, Pai, o nosso pranto em festa, transformando, Pai, as nossas crises, ó Pai, em convicção, Pai. Esteja presente conosco aqui, Pai. Seja exaltado sobre tudo e sobre todos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui nessa noite para poder compartilharmos a palavra de Deus e falarmos um pouco dos feitos dele que tiveram consequências tão lindas para as nossas vidas. No GC de hoje, nós vamos falar sobre obediência enquanto uma característica de todo cristão. Então, se você puder, aí na sua casa mesmo, se você puder abrir em Atos, no capítulo 14, Atos 14, a partir do verso 1 mesmo. Atos 14, verso 1. Do verso 1 ao verso 7, o texto fala assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Pai, essa é a Tua palavra, nos instrua nessa noite, em nome de Jesus. A gente já sabe que o evangelista Lucas, quando ele escreve o texto do Evangelho de Lucas, ele continua escrevendo isso que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade. O que o texto está dizendo para nós? Como que esses homens enviados por Deus para pregar esse Evangelho, eles estão pregando nessas novas terras, eles estão sendo recebidos, como que está sendo o surgimento da comunidade primitiva, né? E como que está sendo essa relação dessa pregação de Cristo Jesus como Salvador da humanidade em meio aos povos existentes na época. Aqui ele fala que Paulo e Barnabé, eles chegam a Icônio e eles são bem recebidos, em parte sim, em parte não. Como é de costume, esses homens, eles vão até a sinagoga daquela cidade em que eles estão e eles começam a pregar o evangelho ali. O texto vai dizer para nós que uma grande multidão crê ali, mas que também uma parte dos judeus
não acreditam na pregação. A gente sabe que a pregação de Jesus Cristo como suficiente para salvar o homem do seu mal, para transformar a humanidade, não fora bem recebida na época, porque aparentemente, de acordo com os costumes humanos, com as tradições humanas, Cristo ele não se encaixava, não se enquadrava dentro dos preceitos ou das expectativas que os judeus tinham. Embora nós saibamos que Cristo ele é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Bem, então está ali Paulo e Barnabé pregando o evangelho na sinagoga. Uma parte dos judeus e gentios acreditam nele e outra parte não. Só que essa parte que não acredita se levanta contra esses apóstolos. Então nós temos mais uma vez aqui os apóstolos pregando o evangelho numa ocasião de oposição, né? Então quando nós falamos aqui sobre obediência, a gente sabe que eles estão ali cumprindo uma ordenança de Deus. Foi Deus quem ordenou que eles fossem até aquele lugar. Foi Deus quem ordenou que os apóstolos pregassem o evangelho. Então, o primeiro ensinamento que o texto traz para nós é sobre nós obedecermos, ainda que em circunstâncias que nos intimidam. Então, eles estão ali numa adversidade, sendo intimidados pelos judeus, por aqueles que não creram, e ainda assim eles continuam obedecendo a Deus, né? A obediência, enquanto uma característica do cristão, talvez seja a principal, Eli. Quando a gente olha para alguém que diz seguir e servir a Jesus, tudo que nós esperamos ver é uma vida que condiga, que revele uma obediência a Jesus. E, diferente do que nós pensamos, obedecer a Jesus é muito... Às vezes é o oposto de obedecer uma tradição religiosa. Aqui, esses homens que não querem, que são oposição aos apóstolos, eles obedecem à tradição religiosa, mas não querem se sujeitar à pregação do Evangelho de Jesus, né? A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Eli, sobre essa obediência: você já se viu tendo que obedecer a Cristo e os seus ensinamentos em uma situação de adversidade, de oposição? Já se presenciou em uma situação como essa? Com certeza. Eu acho que essa é uma realidade de todo cristão, né? Como você disse, a gente começa a conhecer Jesus e a gente vai percebendo que a nossa convicção das coisas, a nossa visão do mundo, ela não é tão alinhada com o que Deus espera, com o que Deus pensa, com o que Deus quer. E aí a gente começa mesmo uma vida de obedecer a Deus e geralmente sempre muito contra as nossas opiniões, sempre contra as nossas vontades. E já aconteceu sim situações onde a vontade era me enquadrar, era me adequar a uma situação para manter a paz e manter aquela política da boa vizinhança, mas era necessário se posicionar em obediência e eu tive que fazer isso mesmo com tanta dificuldade, encarando todos os problemas e adversidades mesmo. Obedecer, além de ser uma responsabilidade, gera em nós então essa disposição de abdicar de qualquer intimidação, de qualquer oposição que possa estar presente nesse ambiente onde nós somos desafiados a obedecer. Paulo e Barnabé estão dentro de uma sinagoga, pregando Cristo Jesus, e se levanta uma oposição contra eles, só que isso não é motivo para que eles desobedeçam a Cristo, para que eles desobedeçam a Deus. A gente pode ver ao longo da história primitiva, um pouco mais à frente, na verdade, dos impérios, que quando os imperadores se levantam contra os cristãos, eles não se intimidam com essa oposição, e eles estão tão crentes de que devam obedecer, ainda que a obediência lhes custe a vida, que muitos desses cristãos entregam as suas vidas em prol dessa obediência. E então obedecer custa de nós toda a nossa existência. Talvez seja a principal característica do cristão, seja essa, obedecer. Toda a nossa vida enquanto cristão, enquanto cristãs, ela parte desse pressuposto. Nós somos chamados para obedecer. Nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor e odiávamos a Deus e o nosso semelhante. Uma vez que Deus veio até nós pela face do seu Filho, o que Deus espera de nós de antemão
Se eu me recordo muito bem do profeta dizendo que Deus ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deus ele deseja que o nosso coração seja um coração inclinado a obedecê-lo. Então, o primeiro ponto é, mesmo em circunstâncias onde haja uma oposição, uma intimidação, nós, enquanto cristãos, somos desafiados e convidados a obedecer. A todo custo, nós somos chamados a obedecer. Obedecer a quê? Obedecer à nossa tradição que nós criamos, como, por exemplo, lavar as mãos para os judeus? Não, obedecer à lei do Senhor. Obedecer os mandamentos do Senhor. O apóstolo João, quando fala isso muito bem, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O salmista Davi, quando fala, né, que eu vou guardar a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Qualquer pessoa que diga amar a Deus deve começar esse processo de revelar esse amor obedecendo a sua lei, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus decretos, né? Então, apesar de qualquer oposição que esses discípulos aqui, esses dois apóstolos pudessem presenciar, eles estão convictos de que para agradar a Deus eles precisam obedecer. Paulo e Barnabé, eles entram juntos na sinagoga, pregam uma outra mensagem que é diferente da pregação que o povo está acostumado a ouvir. Se levanta uma oposição contra eles e eles não retrocedem. Eles estão ali convictos que precisam obedecer. Então, primeiro, não se deixe intimidar. E o segundo ponto, para mim, é muito interessante, que é confiar. O texto fala assim que uma grande multidão veio a crer. Nós precisamos confiar. Embora Paulo e Barnabé falassem ousadamente da palavra do Senhor, e muitos sinais fossem vistos ali, o que aconteceu é que essa oposição que se levanta não arranca desses homens a confiança em Deus. Porque apesar de ter ali uma oposição, o que nós lemos aqui é que uma grande multidão acredita. Uma grande multidão passa a crer em Jesus, independente da oposição que se levantou, independente talvez do temor do coração dos apóstolos. O que eles estão ali fazendo é não se intimidando e também acreditando, confiando. Por que eles deviam confiar? Por que eles estão ali empenhando as suas vidas de forma confiante para pregar o Evangelho? Porque Deus já havia dado de antemão muitos sinais de que Ele era fiel a esse propósito. Deus já havia revelado para esses dois homens e todos os outros demais apóstolos há muito tempo que Ele, Deus, é digno de confiança. Se Deus nos enviou a um lugar para que nós preguemos, nós devemos ir. Mas é difícil, o povo não vai se converter, o povo não vai ser transformado. Jonas, Deus nos mandou? Vai. Mas isso aqui talvez não vá ser assim, não é a melhor forma. Nós precisamos entender que essa seara toda pertence ao Senhor. E que o Senhor da seara, ao nos convidar a participar do seu plano, o que Ele quer de nós é que nós obedeçamos. E confiemos no que Ele disse. Confiemos nesse envio. E esses homens confiavam de tal forma que eles não tinham a sua vida por valorosa. Que nível de confiança que eles chegaram ali? Porque eles confiam de tal forma em Deus e nessa mensagem que arrebatou-lhes os corações, que eles estão empenhando toda a sua vida. Não importa, eles estão abandonando os seus bens, abandonando talvez os seus planos pessoais e indo em direção a uma missão que talvez irá custar a cada um desses homens as suas próprias vidas, né? É isso que é confiança. E no final das contas custou a vida de todos, né? Ou de muitos deles. Eles foram literalmente até as últimas consequências da pregação do Evangelho e morreram por essa verdade que acreditavam, porque a oposição, quando a gente já vem algumas semanas, né, falando sobre essa oposição dos judeus, ela era pesada, ela não era uma oposição tranquilinha. Os apóstolos, eles estavam iniciando com a pregação do Evangelho um movimento contra a cultura do tempo, né?
um movimento que ia contra tudo aquilo que já se falava, tudo aquilo que já se ensinava. Então, não era tão fácil assim, é como nadar contra uma correnteza mesmo, né? A maioria estava seguindo por um lado e eles precisavam ser, como diz no texto, corajosos para encarar essa dura missão de anunciar o Evangelho, porque definitivamente não era fácil. E eles foram até essas últimas consequências mesmo de morrer pela verdade que acreditavam. Eu acho que não existe nenhum nível de confiança maior do que esse, de morrer por aquilo que acredita. Porque frente à morte, a tendência é lutar contra ela, né? E você, naquele momento, você abre mão de tudo. Você fala, não, peraí, não é bem assim. Mas eles acreditavam que era bem assim, o que eles pregavam. Esse nível de confiança que você fala, Eli, me lembra muito o nível de confiança de Cristo. Ali quando os soldados vêm para prendê-lo, e Pedro quer ajudar o seu mestre, pegando numa espada, e ele não. Ele está tão confiante do plano de Deus, do plano do Pai, que ele se entrega facilmente, e ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou, né? Nós precisamos entender que o Senhor jamais vai nos dar uma missão e nos deixar sozinhos nessa missão, desamparados. O Senhor nunca vai nos colocar numa missão como instrumentos da sua vontade, como se não houvesse um Deus que zela e cuida de nós. Ele não somente quer que a gente confie que a missão vai dar certo. Ele quer que confiemos que as nossas vidas na mão dele é um plano que deu certo. E é por isso que esses homens, eles iam com todo o coração, com todo o vigor, eles ofertavam a Deus, ao Cristo que havia vencido a morte por eles, eles ofertavam as suas vidas sem medo algum, eles não tinham suas vidas por valorosas, eles se entregavam a essa missão com todo o seu ser. E vale lembrar, vale ressaltar aqui, que o apóstolo Pedro, segundo a tradição, ele se entrega a essa missão de pregar o Evangelho de tal forma que a tradição vai dizer que ele, ao ser crucificado, ele vai dizer assim, não me é lícito morrer como meu Senhor, invertam a cruz. Que mensagem é essa que nos faz confiar de tal forma que a nossa vida não é mais valorosa, mas nos importa cumprir a missão que Deus nos delegou? Esses homens aqui da comunidade primitiva estavam perdendo as suas vidas, estavam dando as suas vidas sem temor algum, eles estavam olhando para o reino. Os olhos desses homens estavam focados em outra realidade. A confiança nos permite ou nos conduz a esse nível de vida. A confiança propõe ou nos desperta para que nós olhemos para uma outra realidade. É difícil, para não dizer impossível, confiar em Deus quando tudo materialmente está cooperando. Esses homens, Barnabé e Paulo, eles estão confiando em Deus, apesar do levante, dos motins que estão se levantando contra ele, apesar da oposição. Externamente, aos nossos olhos, tudo não vai cooperar para o nosso bem. O que coopera para o nosso bem é a partir da confiança que temos naquele que nos chamou. A gente pode olhar e pensar assim, o que é isso que está diante de mim? Tudo dando errado, as notícias as piores. Onde que nós deleitamos nossa confiança e fé? No fato, na certeza, na convicção de sabermos que Deus é aquele que coordena todo esse plano e não há uma vírgula que tenha fugido do seu propósito. Não há nada que tenha passado despercebido aos olhos de Deus. Então a primeira coisa que temos a fazer, a partir dessa inspiração aqui de Paulo e Barnabé, é não nos intimidarmos com as oposições. Nós não podemos negligenciar a tamanha bondade que nos alcançou, nós não podemos negligenciar a verdade do Evangelho, não podemos negligenciar a verdade do reino de Deus, porque alguém se levantou contra nós, lembrando sempre que alguém nunca é pessoas, nunca. O apóstolo Paulo fala muito bem que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então toda a oposição que se levanta contra nós, primariamente deve ser combatida no plano espiritual. Nós devemos colocar diante de Deus em oração e intercessão, sabendo que Deus nos colocou no seu propósito, não para que nós falhemos, mas para que Ele tenha êxito. Quem que nós somos nesse lugar que Deus nos colocou? Nós somos instrumentos da vontade dEle.
Não há como dar errado, irmãos. Nós temos uma segurança tão maravilhosa. Não há como o plano de Deus dar errado. Mas pastor, mas Deus me trouxe para uma realidade, Deus pediu para que eu fizesse, Deus me colocou em tal lugar e não deu certo. Peça a Deus discernimento para saber se foi Ele realmente que te pediu, que te colocou. Eu lembro muito de Jesus quando fala assim que Ele só faz o que Ele vê o Pai fazer. Esse texto fala para nós sobre obediência, sobre essa disposição de obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, a gente não pode ser intimidado ou andar intimidado com aquilo que o mundo vai propor. Nós não podemos também deixar de confiar. A confiança é o que nos leva a obedecer a Deus, mesmo quando tudo aos nossos olhos não está cooperando. Um outro ponto muito importante sobre essa obediência que deve ser vista na nossa vida cristã é sobre ser prudente e ter prudência. Paulo e Barnabé, eles fugiram após perceberem a situação com o risco de apedrejamento. Eles agem com prudência e com sabedoria, evitando aumentar a confusão. Portanto, eles se calaram momentaneamente e eles se retiraram a fim de continuar a pregação do Evangelho. Muitas vezes pensamos que recuar é errado ou vergonhoso, mas em meio ao exemplo dos apóstolos, percebemos o quanto isso pode ser sábio. Se calar, às vezes, é necessário para evitar conflitos desnecessários. É algo prudente e bom testemunho. A gente tem muito disso, que a gente foi chamado a ganhar território, a avançar. Então, às vezes, se calar, sair de uma confusão, parece que é um retrocesso. Mas aqui, eles obedecem ao chamamento de Deus, é a ordenança de Deus, de tal forma que eles entendem exatamente o momento que eles devem sair de cena para continuar obedecendo ao Senhor. Eles estão prestes a serem apedrejados por esse motim que se levanta contra eles. E o texto fala assim: quando eles souberam disso, eles fugiram para as cidades licaônicas, de Listra e Derbe, e seus arredores. E já nessas duas novas cidades, eles voltam a pregar o Evangelho. E é muito engraçado porque o que parece para nós um retrocesso, pode ser que faça parte do plano de Deus. Pode parecer que eles foram covardes de fugirem da sinagoga aqui. Mas será que Deus já não tinha de antemão esse evento escrito e essa fuga para um novo lugar faz parte da vontade de Deus, para que esse povo, nesse novo lugar, conheça também o Evangelho, para que esse povo também perceba que Deus está desejoso de salvá-los. Tairone, você, já houve algum momento na sua caminhada em que você se viu tendo que retroceder, voltar, dar passos para trás, para talvez reavaliar um novo caminho, para talvez avaliar essa questão da obediência? Você em algum tempo da sua caminhada com Deus, você pensou assim: nossa, eu preciso voltar e lembrar do que eu preciso fazer, do projeto de Deus, da sua missão? Sim, eu já vivi isso e na época que eu me lembro, eu fiquei com muito medo de estar fazendo errado. Então, acho que o princípio de tudo é ter a proximidade com Deus, porque quando não temos aquela aproximação, como vamos ouvir a voz de Deus? E aí, neste período, eu tive que recuar, sim, mas a longo prazo eu percebi que foi benéfico naquele período. Eli, o Tairone falou sobre ouvir a voz de Deus. O que nos impede, às vezes, de ouvir a voz de Deus? O que se torna um empecilho? O que te impede de ouvir a voz de Deus, às vezes? O que já te impediu de ouvir a voz de Deus, Eli? O ativismo. O ativismo, na minha caminhada, na minha experiência de vida, ele sempre foi um problema, porque eu sou essa pessoa muito ativa e que quer sempre fazer, só que o relacionamento com Deus, ele demanda tempo, ele demanda entrega, renúncias, e muitas vezes essa renúncia é o próprio serviço.
né? A gente sempre pensa que nós precisamos renunciar só àquelas coisas ruins que nos afastam de Deus de cara, assim. Mas tem muita coisa que nós fazemos para Deus com boas intenções e que em alguma instância está nos afastando dele, porque a gente começa a perder tempo de oração, porque como que você consegue obedecer a Deus se você não o conhece? Se você não conhece o plano que Ele tem? Como você consegue copiar a Deus? Porque obediência é isso, é olhar e copiar, fazer igual, né? Como você consegue andar em conformidade com a palavra de Deus se você não o conhece? E tudo isso vem através da oração, tudo isso vem através de uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de buscar esse conhecimento de Deus, porque aí você consegue enxergar o plano de Deus de um panorama mais alto. Você não enxerga só aquilo que está ao seu redor. Você consegue entender que as coisas que acontecem ao seu redor têm um porquê e que esse porquê é revelado lá na frente, né? Assim como os apóstolos, Paulo e Barnabé, eles entenderam o momento de ir embora, eles entenderam o momento de partir, porque eles sabiam que o plano de Deus era maior do que aquele lugar, era maior do que aquela diversidade. Para mim, eles já entendiam o plano de Deus de um panorama, né, de uma visão panorâmica, uma coisa um pouco mais ampla, e não aquela coisa tão fechada que muitas vezes a gente acaba pecando tanto nisso. A gente se limita às coisas que os nossos olhos veem, a gente se limita às dificuldades do momento, daquele lugar, e isso abala até a nossa confiança em Deus, naquilo que nós estamos fazendo por Ele. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que esse ativismo, que é fruto de uma religiosidade fraca, né? Ele pode sim nos atrapalhar nesse relacionamento com Deus e, consequentemente, atrapalhar a nossa obediência. Quando eu penso sobre aquilo que pode nos impedir ou que pode me impedir de ouvir a voz de Deus, eu olhando assim para a minha vida, eu percebo que é a minha própria voz. Às vezes a nossa própria voz é o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Deus está sempre falando por meio da sua palavra, por meio da criação, e quase sempre o que acontece com a gente, na indisposição de obedecer, é que a nossa voz fala mais alto que a voz de Deus. A gente, por exemplo, esses dois homens, Paulo e Barnabé, eles poderiam falar assim: não, nós já vimos Deus realizar sinais, prodígios e maravilhas, nós já vimos muitas coisas já, vamos ficar aqui, mesmo correndo o risco de sermos apedrejados, vamos ficar aqui. Mas não, eles estão tão conscientes e sensíveis à voz de Deus, que eles não estão demonstrando com a sua atitude de ir embora, covardia, e sim uma disposição para obedecer. Às vezes eu, Rafael, me percebo guerreando contra a voz de Deus, quando as minhas vozes falam mais alto, as minhas vontades gritam mais alto que a vontade de Deus. Ele falou algo muito interessante, que é uma verdade. É possível que nós façamos algumas coisas que é de Deus, mas que não é de Deus para aquele momento da nossa vida. Para esses homens aqui, a ordenança de Deus era que eles pregassem até qual momento exatamente? Até o momento em que se levantassem um motim e que colocassem em risco a vida deles. Naquele momento era o sinal para que eles fossem para outro lugar. Por quê? Porque Deus tinha um plano no outro lugar. Nós precisamos entender que para obedecer a Deus, nós precisamos, sobretudo, calar nossa voz. E humildemente reconhecer que Ele tem caminhos de paz, Ele é quem tem as direções corretas. Nós precisamos reconhecer que enquanto os nossos desejos estiverem à frente da vontade de Deus, nós não vamos conseguir obedecer. A Bíblia relata vários momentos de vários homens que não conseguiram permanecer em obediência porque eles colocaram à frente da voz de Deus, da ordenança de Deus, suas próprias vontades. Eles deveriam perceber o que Deus queria fazer através da vida deles, e eles talvez não conseguiram se calar ali e reconhecer que Deus estava dando uma nova direção, que Deus estava querendo que eles ficassem parados, né, como o Tairone falou. Às vezes parece que dar um passo atrás, repensar a obediência a Deus é um retrocesso, só que não. Eu sei que nós somos, isso é muito enfatizado no nosso meio, sobre prosseguir, sobre avançar, mas, segundo o autor de Apocalipse, em Deus ou na sua vontade, dar passo atrás
é avançar também, né? Lembra-te de onde caíres, volte. Aqui esses homens estão dando passos atrás para irem para um novo propósito ou para uma nova direção que Deus tem para a vida deles, né? O que nos impede de ouvir a voz de Deus é a nossa própria voz, que nos leva a esse ativismo, né? Esses dois homens, a determinação de Paulo e Barnabé em obedecer e cumprir a missão que o Senhor havia dado e confiado a eles, nos inspira a não nos intimidar, a confiar em Deus e a ser prudente. Nós precisamos ser prudentes, e às vezes falta isso, porque às vezes a gente se reveste da justificativa de que eu estou obedecendo a Deus, mas sequer a gente teve discernimento do que Deus deseja para esse momento, né? Às vezes Deus falou assim, pregue em tal lugar, né? E a obediência é pregar em tal lugar. Ser prudente é saber exatamente o momento de pregar naquele lugar, né? Eu não posso colocar a minha vida em risco, no sentido aqui do texto, por falta de prudência. Por quê? Houveram vários momentos em que Cristo está pregando também nas sinagogas, e o pessoal pega em pedras para poder apedrejá-lo, e ele mesmo sendo Deus encarnado, ele foge. Por que ele foge? Porque ele é um covarde? Porque ele tem receios? Não, ele foge porque ele não cumpriu ainda o seu propósito na terra. Então nós precisamos ser prudentes para obedecermos a Deus de forma eficaz, de forma relevante. Nós não podemos falar assim, não, mas eu vi o que Deus pode fazer, então eu vou ficar em tal situação e vou tentá-lo. Não, nós não vamos tentá-lo, né? O Senhor os havia confiado algo inspirador. Percebemos que mesmo em meio às adversidades que esses homens encontraram, eles não estão se acovardando, eles não estão se distanciando do propósito de Deus, eles não estão desobedecendo. Nós precisamos urgentemente ter esse ponto, a obediência, como fundamento da vida cristã. Não há como negligenciar ou abdicar ou negociar essa obediência. Nós não somos chamados cristãos porque fazemos algumas coisas semelhantes a que Cristo fez. Nós somos chamados cristãos porque o nosso jeito de viver revela a mesma obediência que Cristo tinha aos desígnios do Pai. Como Cristo obedeceu o seu Pai, nós obedecemos a Cristo para que seja visível em nós alguns atributos desse reino que é vindouro e que já é presente também. Bem, diante disso, eu queria te desafiar a viver algumas realidades ainda nesse tempo. Primeiro não se deixar intimidar. Não se deixe intimidar pelas oposições, pelas dificuldades. Não se deixe intimidar por qualquer motim, por qualquer levante. Não se deixe intimidar mesmo quando a sua vida estiver em risco. Busque saber da parte de Deus qual que é a próxima direção. Deus, o Senhor me trouxe até esse lugar para que eu pregasse aqui. E agora, qual que é o próximo passo que eu devo dar? A obediência exige de nós ousadia, confiança e prudência. Quando confiamos, nos deparamos com os cuidados do Senhor de uma forma maravilhosa, assim como aconteceu com Paulo e Barnabé. Quando o Senhor testificou o que eles falavam, muitas vezes para confiar, vai ser necessário agir com ousadia. Nós falamos aqui há alguns G6 sobre ter essa ousadia, mesmo mediante ao medo, mesmo mediante a uma adversidade. E nós precisamos tê-la como um sinal para que nós possamos confiar. É como caminhar em uma ponte de cordas que atravessa um rio, mas sem ver o madeiro, ou sem ver o caminho. Obedecer a Deus não requer de nós, ou melhor, para que nós obedeçamos a Deus, nós não podemos pedir nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia a Deus para que eu te obedeça, faça isso ou faça aquilo. A garantia que nos foi dada para que obedeçamos ao Senhor é o sacrifício do seu Filho. Pela morte do Filho de Deus, Eli e Tai, é pela morte de Cristo que nós estamos aptos, que nós somos capazes de obedecer a Deus. Por quê? Porque lá no Éden o que acontece é que o homem se torna incapaz de obedecer a Deus. Quando Adão e Eva pecam contra Deus,
O coração do homem está tão distante, numa escuridão tão densa, que ele é incapaz de obedecer a Deus. Deus revela a nós o seu Filho para que nós possamos voltar a esse lugar de obediência. Sabe quando o apóstolo Paulo fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Esse reino, ou esse ambiente, é exatamente o reino e o ambiente onde nós podemos obedecer. Obedecer. Você, Eli, quando você se vê hoje tentado a desobedecer a Deus e os seus preceitos, a sua lei, a sua vontade, o que você faz? Deus mandou você fazer tal coisa, ou viver tal realidade, mas você, a sua voz, o seu desejo está tão denso que você está prestes a desobedecer. O que você faz para não cair na desobediência? Eu corro para intimidade com Deus. Eu corro de volta para aquele lugar de orar e de falar com Deus e de colocar isso em oração, porque parece um segredo, mas na real é uma coisa tão óbvia. Você viver uma vida de oração, a importância disso é vital, né? Você viver uma vida de oração, porque nesses momentos de tentação, nesses momentos onde a sua confiança vai ser abalada, onde a sua ousadia vai ficar meio abalada em obedecer a Deus, você volta para Deus, você volta para a intimidade, você volta para rever os planos de Deus. É aquele momento que você vem e faz uma revisão daquilo que Deus já te falou, daquilo que Deus já mostrou, daquilo que Deus já realizou na sua vida, trazer mesmo à memória essas coisas que vão renovando a nossa esperança e nos dá novamente essa força para obedecer. Por quê? Porque você mesmo disse que o que Jesus garantiu na cruz para nós foi a condição de poder obedecê-lo. Por quê? Porque a partir da cruz de Jesus nós temos intimidade com Ele. Nós conhecemos o plano do Pai. Aquilo que Adão perdeu, aquilo que com o pecado foi perdido, através de Cristo nós temos de volta, que é a graça de poder nos achegar novamente a Deus, conhecer o plano dEle, saber o que devemos fazer, porque aí, diante das tentações, diante da dificuldade de viver esse propósito, nós podemos pedir socorro a Deus em oração e Ele nos socorre. Ele abre um escape, Ele nos dá aquela condição, aquela coisa facilitadora para obedecê-lo novamente. O apóstolo Paulo fala assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, ele humilhou-se até a morte de cruz. A oração de Paulo é para que esse sentimento de humildade, de desejo de obedecer, resida também em nós. E eu quero nessa noite orar por você, por mim, por nós, para que o Espírito Santo nos mostre com muita graça áreas da nossa vida em que nós estamos desobedientes a Deus, para que Ele nos capacite a obedecer, a voltar os nossos olhos para o Senhor, a confiarmos no plano dEle, a não nos intimidarmos. Qualquer coisa que nós venhamos a alcançar, que nos custe desobedecer a Deus, não tem propósito ou valia alguma. E nós nos tornamos semelhantes a Jesus, quando na nossa vida, quando o Pai dos céus contempla em nós essa disposição de obedecer. Eu quero orar por você, por mim, por nós. Pai, nós queremos te obedecer, pois te obedecer é mais doce, os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Obedecer-te, Pai, traz vida e paz aos nossos corações. Que cada irmão, cada irmã, Pai, que está ouvindo e participando conosco desse GC, perceba que a obediência é o caminho que nos aproxima do Senhor. A obediência é aquilo que nos torna cristãos. A obediência é o que chama a atenção das pessoas para esse Cristo em nós, a esperança da glória. Nos dê um coração desejoso de obedecer, Pai. Sim, que nos momentos de desobediência haja em nós um coração quebrantado e humilde para confessar, para fazer o caminho de volta. Alcança-nos, Deus. Nós queremos te obedecer a tua lei,
obedecer os teus mandamentos, te obedecer, porque o Senhor não se compraz em sacrifícios, o Senhor não se compraz em holocaustos, o Senhor não se compraz em ofertas. O seu prazer reside em nossa obediência. E para que nós possamos ouvir dos céus a mesma voz que Cristo ouviu, que dizia a ele: eis ali o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que Deus tenha prazer em mim, tenha prazer em você, tenha prazer em nós, por meio dessa obediência que Ele mesmo nos permite viver. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até semana que vem.